Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem vimos nas ruas do Brasil o surgimento de uma nova nação mais consciente e politizada. Um verdadeiro oceano de almas no maior protesto popular da história da democracia brasileira. Sem dúvida, senhor presidente, uma advertência da maior gravidade ao governo do país. Ou o governo adota providências concretas imediatamente, ou certamente a palavra impeachment não será apenas o impulso de um desabafo eventual. A população atropelará os governantes e exigirá as mudanças nas ruas do país. Ou a presidente Dilma, repito, adota providências que consubstanciem as mudanças exigidas pela sociedade, ou poderá ser apeada do poder antes do término do seu mandato. Não é o nosso desejo. Ocorre, senhor presidente, que mais de 2 milhões de brasileiros foram espontânea, pacífica e democraticamente às ruas do país exigir mudanças já. A impaciência é visível. O povo desse país cansou de esperar. Não quer aguardar a próxima eleição. Exige mudanças já, imediatamente. Esta é a constatação. 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, cerca de 100 mil pessoas na Praça Santos Andrade, em Curitiba. O grande comício das diretas, 12 de janeiro de 84, havia reunido a maior concentração popular da história de Curitiba, 60 mil pessoas. Ontem, presidente, foram cerca de 100 mil pessoas, espontaneamente empurradas para as ruas pelos seus sonhos e as suas esperanças de uma nação onde se implante a dignidade na atividade pública. A indignação foi às ruas clamar contra o governo da presidente Dilma. Desta feita, até surpreendentemente, a população que foi às ruas elegeu o alvo. O alvo foi a presidente Dilma e o seu governo. Nos surpreende a reação do governo. Uma reação de complacência diante da sua própria impopularidade. Fica a impressão que o governo não reconhece que a indignação da população é maior do que a sua impopularidade. E eu ressalvo até o respeito que tenho pelo preparo dos ministros que foram escolhidos para expressar a vontade do governo no dia de ontem, ou expressar a opinião da presidente depois das manifestações populares gigantescas da tarde desse domingo histórico. Tanto o ministro Zé Eduardo Cardoso quanto o ministro Miguel Rossetto são líderes políticos preparados, inteligentes, mas a tarefa era inglória. Teriam que ser mágicos da língua portuguesa para convencer o povo brasileiro. Não há discurso nesta hora que convença. As promessas do governo são palavras soltas ao vento que não atingem a alma da consciência nacional. Promessas são palavras soltas ao vento.
E o que ouvimos ontem foi a reciclagem de promessas antigas, desgastadas e que perderam o respeito do povo brasileiro. Não vejo alternativa para o governo. Não há bom conselheiro nesta hora, certamente. O impasse é quase que insuperável. Mas, sem providências concretas, imediatas e veementes, o governo não convencerá ninguém. E que providência poderia o governo adotar nesta hora para sinalizar o seu desejo de respeitar a convocação popular e mudar o país? Eu não vejo outra alternativa a não ser a destruição desse modelo perverso que estabelece essa relação promíscua entre o governo, partidos políticos e o Congresso Nacional, especialmente. Esse modelo que, através do balcão de negócios, aparelhou o Estado brasileiro e abriu portas para a corrupção desenfreada que provoca a maior indignação na história da democracia desse país. E como derrubar esse balcão? Com uma reforma administrativa, com a redução do número de ministérios pela metade e com a convocação de ministros competentes apartidariamente, ministros probos e competentes. Seria a sinalização para o desejo de mudança, respeitando a população do país. Hoje temos 39 ministros, mas secretarias, coordenadorias, departamentos, empresas, agências reguladoras, cargos comissionados inúmeros, transformando o governo no governo dos paralelismos dispensáveis, no governo perdulário dos gastos imensos, alguns secretos, sigilosos, através dos cartões corporativos. O governo brasileiro, com 39 ministros, é maior do que os governos dos Estados Unidos e da Alemanha juntos. Senador Assir, o governo brasileiro é maior do que o governo dos Estados Unidos e da Alemanha juntos. Depois da China, é o país com o maior número de ministros no mundo, com gasto federal de 377 bilhões de reais. Esse modelo é um desastre. Esse modelo só pode provocar revolta e indignação de um povo que vê o seu salário a cada passo se tornar mais curto diante das despesas que aumentam com a inflação recorrente, aumento de taxas de juros, de carga tributária, de combustíveis, de energia elétrica e etc. O dia a dia do brasileiro mais sofrido, mais penoso, mais dramático, diante de uma máquina monumental que é a matriz de governos corruptos e incompetentes. Como não protestar? Como não ir para as ruas? Como não exigir mudanças? É evidente que a palavra impeachment ganhou espaços na imprensa internacional e não poderia ser diferente. Porque a veemência do clamor por mudança exige que essa palavra seja pronunciada. Nós sabemos, o impeachment depende de dois pressupostos fundamentais: apelo popular. Este é o primeiro, indispensável. E o apelo popular se viu nas ruas do Brasil na tarde de ontem.
E o segundo pressuposto, argumentação jurídica consistente, configuração jurídica que possibilite, e é evidente que ficamos na dependência da investigação judiciária para se consumar este pressuposto ou então eliminar a hipótese. Mas nós não temos o direito, representando o povo do país no parlamento, de proibi-lo de clamar por esta medida radical. É democrático que assim seja, porque a Constituição do país admite. O dispositivo constitucional possibilita, e nós temos que considerar. Não desejamos, isso não significa que estimulemos a proposta, mas respeitamos, aceitamos diante das circunstâncias. Se o governo não age, se o governo não se impõe, se o governo não se estabelece, se o governo não responde, não adota providências, nós não temos o que fazer, a não ser compreender e respeitar a veemência daqueles que propõem uma mudança radical. Porque o que sinto, e certamente os brasileiros que acompanharam a mobilização de ontem percebem, é que a paciência se esgotou. O povo tem pressa, não quer esperar pela próxima eleição na expectativa de que as mudanças ocorram. Quer mudança já. Ou a presidente Dilma promove essas mudanças, ou terá dificuldade, sim, de concluir o seu mandato. A imprensa internacional acompanhou de perto a mobilização de ontem. New York Times destacou a insatisfação dos brasileiros furiosos diante da estagnação da economia, dos escândalos da corrupção e o desejo da retirada da presidente. O Washington Post exibiu manchetes sobre os protestos em massa, representam um grande desafio para Dilma, diz o jornal. A CNN amplificou que manifestantes no Brasil pedem a saída da presidente Dilma. The Guardian abriu espaço para as manifestações de centenas de milhões de brasileiros em defesa do impeachment da presidente Dilma. A BBC deu ênfase a grandes protestos no Brasil e exigem impeachment da presidente Dilma. O Le Monde falou do tsunami no Brasil contra Dilma. O El País destaca que o Brasil pede por mudanças em um dos maiores protestos de sua história. Financial Times ressaltou o clima de instabilidade política em curso. O jornal francês Libération exibiu manchete: Dilma fora, Brasil na rua contra a sua presidente. O referido periódico francês destacou a presença de 1,5 milhão de brasileiros nas ruas para protestar contra a presidente Dilma, mergulhada na crise econômica e em um escândalo de corrupção. A matéria assinada pelo correspondente do Libération no Brasil, Chantal Hayes, ilustra que os manifestantes vestiam verde e amarelo, as cores nacionais, posicionados na Avenida Paulista, epicentro de manifestações que colocam em xeque a presidente Dilma e o Partido dos Trabalhadores há 12 anos no poder. O jornal destacou a presença de quase 2 milhões de manifestantes que marcharam domingo por todo o país para denunciar a corrupção da Petrobras, centro de financiamento ilícito de um esquema que envolveu partidos da coalizão governista. Os manifestantes clamavam ainda pelo impeachment da presidente. O jornal ressalta que a presidente destacou 2 ministros para anunciar, ou melhor, reciclar a velha promessa de reforma do financiamento das campanhas eleitorais, impedindo doações de empresas,
Inúmeros comentaristas políticos divulgaram posicionamento e um deles mereceu reprodução do jornal francês. O governo não tem nada a dizer e não parece ter a medida da gravidade da situação. Enfim, registro ainda a matéria assinada pelo correspondente do El País no Brasil, jornalista e escritor Juan Arias, sob o título E Agora o que Acontece? E faz referência o Brasil, diante da surpresa de todos, foi para as ruas em todo o país em massa, convocado pelo novo poder das redes sociais. As duas cidades símbolo, Brasília, a capital política, e São Paulo, centro nevrálgico do poder econômico e financeiro, deram vida às duas maiores manifestações da sua história. Nas mais de 200 cidades, onde os brasileiros sem outra bandeira, além das cores do Brasil, ouviu-se um único grito, fora Dilma, fora PT, representado graficamente por um caixão. Junto com esses dois gritos, o de corrupção nunca mais e uma defesa clara da democracia. No âmbito da cobertura nacional, destacamos o Globo noticiou que, segundo o Datafolha, 63% dos participantes de ato da CUT em São Paulo acham que Dilma sabia da corrupção. Uma das justificativas ingênuas de ontem é de que foram para as ruas aqueles que não votaram em Dilma Rousseff. Ora, isso soa como deboche ou como ausência de respeito. A pesquisa da Datafolha informa que mais de 50% dos que votaram em Dilma não votariam novamente. O índice de popularidade da presidente despencou para menos de 10%. Isso significa dizer que muitos dos que votaram em Dilma se decepcionaram com ela e foram às ruas. Certamente há pesquisas ainda não reveladas e que provavelmente serão, que demonstrarão a presença nas ruas de um percentual significativo de eleitores que votaram sim na presidente Dilma. Portanto, esse tipo de reação, a maior manifestação de protesto da história da democracia brasileira, não faz bem ao seu autor. A Folha de São Paulo deu em manchete que as manifestações de rua realizadas no domingo contra o governo da presidente Dilma e o PT alcançaram todos os estados do país, com protestos reunindo milhares de pessoas, mesmo em redutos petistas. Portanto, asseverar que a manifestação ocorreu onde a oposição venceu as eleições é também simplista em excesso. A manifestação ocorreu também em redutos considerados redutos petistas. O Estado de São Paulo igualmente noticiou que as manifestações levam multidões às ruas do país, maior protesto político no Brasil desde as diretas já. E ressaltou que ministros vão à TV, prometem medidas anticorrupção e são alvo de panelaço em algumas localidades. O panelaço foi acompanhado de gritos fora PT e fora Dilma. O Globo destacou que o protesto anti-Dilma reúne mais de 2 milhões de pessoas pelo país. Registramos, portanto, senhor presidente, a repercussão na mídia nacional e internacional. Essa manifestação popular é a fotografia do desgaste do governo. É a confirmação da impopularidade histórica de quem preside o país neste momento. E é uma convocação à responsabilidade. Convocados estamos todos pelo povo brasileiro a adotar uma postura de dignidade diante dos fatos. Convocação em primeiro plano para o Poder Executivo, a quem cabe as providências imediatas. É óbvio que medidas de ajuste fiscal, propostas de mudanças no modelo econômico, podem, a médio prazo, oferecer resultados concretos. Mas não é o que convence nesta hora